Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um episódio do nosso programa especial Astrogildo com você. E hoje, recebendo um amigo querido aqui, Dr. Cristiano Abaide, que é coordenador da robótica aqui do complexo. Doutor, tudo bem comigo? Tudo bom, Alexandre? Tudo Prazer, bem. então, tá mais uma vez conversando contigo aí. Muito bacana. Prazer todo meu. Parceiro, antes de mais nada, queria que tu se apresentasse aí. Tua formação, se formou aonde, qual é a tua especialidade e também, doutor, esse papel aí de coordenar a robótica aqui, por favor. Prazer, Alexandre, mais uma vez pra gente estar aqui, ainda mais participando desse programa aqui do Astrogildo, prazer enorme, de um hospital que a gente tem uma relação aí já bastante longa, né? Mas então, falando um pouquinho, né, até dessa história ali que a gente tem com o Astrogildo, eu sou cirurgião do aparelho digestivo, né? Me formei em 2000. Então vai dizer, pô, começou em 2000 no Astrogildo? Não, sabe que eu já eu comecei, aliás, a formatura, né, foi em 2000, mas eu durante a faculdade eu já frequentava bastante aqui, acompanhando um cirurgião que quase todo mundo conhece aí, que é o Dr. Roberto Lemos, né, a quem eu só tenho que agradecer, né, tanto pela minha formação, é um exemplo pra gente aí de cirurgião, né? Um abraço para ele, né? Um grande abraço para o Dr. Lemos. Então, desde o início da faculdade, eu já estava por aqui frequentando, ajudando o Dr. Lemos, né, em cirurgias. Quase que todos os dias aí a gente passava tardes e noites aí no Astrogildo, participando, acompanhando, assistindo as cirurgias e ajudando o Dr. Lemos. Então, minha história com o Astrogildo já vem aí de bastante tempo, né, que eu frequento aqui. E a gente, então, teve essa formação em cirurgia, sou cirurgião do aparelho digestivo, e o que isso faz? O que o cirurgião do aparelho digestivo faz? A gente tem a habilitação e o nosso dia a dia é operar patologias do aparelho digestivo, então vai desde vesículas, parte hepática, parte do intestino, hérnias, né? Então, não é só um órgão, é todo o aparelho digestivo. O aparelho digestivo, a gente trabalha com isso aí, esôfago, pâncreas, né, parede abdominal, esse tipo de cirurgia que a gente faz parte do nosso apanhado de cirurgias aí. E eu acompanhei então essa evolução. A gente vem lá, né, falando em cirurgia robótica, a gente vem desde a cirurgia convencional. O que é a cirurgia robótica primeiro, né? Quando a gente fala em cirurgia robótica, a cirurgia robótica nada mais é que uma evolução das demais técnicas que a gente tem. A gente começou lá atrás com cirurgia aberta, né? Grandes incisões, né? Vinha da cirurgia aberta. Da cirurgia aberta, o que a gente passou? Para a cirurgia videolaparoscópica, né? Então, que já era uma cirurgia considerada minimamente invasiva. E a robótica, o que ela é? Ela é uma evolução da cirurgia videolaparoscópica, né? A gente melhorou os instrumentos, melhorou a forma de operar e ela possibilita, então, até outra dúvida, né, que o pessoal tem, mas vem cá, o robô faz a cirurgia sozinha? Não. O robô, o que ele faz? Ele potencializa, né, a capacidade de uma cirurgia videolaparoscópica. Então, ele nos permite fazer cirurgias minimamente invasivas, né, cirurgias bem mais complexas. Às vezes a gente quer fazer uma cirurgia de pâncreas, uma cirurgia de intestino, uma cirurgia de parede abdominal, hérnias complexas. A gente consegue fazer isso tudo de forma minimamente invasiva, com pequenas incisões, com menor sangramento, com a visualização é muito boa. Ela é mais precisa, sem dúvida. Por quê? Justamente por essa visualização que tu tem. Os movimentos são delicados, ela te tira o tremor que tu tem normalmente, pode ter, né, numa outra cirurgia. A própria câmera, quando a gente filma no vídeo, é uma pessoa que está filmando, né? Então tu tem aquela movimentação. No robô não, a imagem fica estática, fica parada, né? Então a gente tem uma visualização muito melhor em 3D, 3 dimensões. É como se eu estivesse lá dentro do abdômen do paciente, como se eu estivesse com a cabeça, estivesse olhando e é a minha mão que está lá dentro. Por quê? Porque o robô ele consegue transmitir toda a movimentação da mão. Agora deixa eu te perguntar, foi muito difícil, quando é que tu começou a trabalhar com a robótica? Foi muito difícil essa adaptação? Na realidade, a formação para a cirurgia robótica, ela é bem definida e bem criteriosa, né? Eu não posso chegar vou operar a cirurgia robótica agora. Em primeiro lugar, tu tem que ter, como a gente falou, o robô não opera, né? Ele potencializa o trabalho do cirurgião. A gente tem que, a técnica cirúrgica,
ela já vem desde a cirurgia aberta, que a gente passou para vídeo, a maneira de operar é igual. Mas o robô, ele potencializa isso aí. De que maneira? Então, além disso, a gente faz uma adaptação para o robô. A gente tem que fazer um treinamento para o robô. E isso é bem criterioso, foi bom de falar isso, porque quando o cirurgião ele quer, vou começar a operar robótica, o que a gente tem que fazer? A gente passa primeiro por um curso de formação. Tem que fazer uma que a gente chama de certificação. Perfeito. Tá? Nessa certificação, tu vai fazer um curso teórico, né, onde tu vai aprender, conhecer o robô, ver o funcionamento do robô, saber como ligar, tem essa parte teórica, conhecer todos os dispositivos, ele tem pinças de energia, grampeadores, então tu conhece isso. Faz uma parte teórica, dessa parte teórica a gente tem que ir para um simulador. Existem equipamentos que simulam a prática do robô, onde, dependendo da especialidade, tem que fazer uma determinada quantidade de horas de treinamento para dar o próximo passo. Então a gente fez a parte teórica, fez a simulação, e aí a gente vai lá para o robô fazer um treinamento que a gente chama de in-service, que é o último treinamento antes de eu poder ir em frente ao paciente. Então eu vou lá no robô, eu tenho que montar o robô, instalar as pinças, manusear o robô, então tem esse é o fechamento. Com isso eu fico certificado. Mas aí eu posso sair operando? Não. Né? Depois disso eu tenho que ter uma proctoria. Todos os primeiros casos que eu vou fazer, eu tenho que estar um tutor. Né? O tutor que já sabe trabalhar com robótica? Que já sabe trabalhar com robótica. Tem critérios, isso tudo tem uma regulamentação pelo Conselho Federal de Medicina, pelo Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Então o tutor tem vários critérios, ele já tem que ter um número bem maior de cirurgias realizadas para poder ser o tutor daquele colega que está iniciando. Então, no mínimo, depende muito da especialidade, tem que ter 10 casos tutorados, 10 casos proctorados, né? Com um colega te orientando. Nesses 10 casos, aí o colega que está orientando ele vai dizer, não, tu está pronto para fazer. Aí tu vai fazer, tá pronto, digamos assim, para fazer a cirurgia, não para usar o robô, porque a cirurgia tu tem que saber fazer de antes. Eu já sabia fazer, né? Tu tem que estar pronto para poder usar o robô. Então tem esses critérios, né, que a gente chama de certificação e para poder. Então isso faz com que torne o método ainda mais seguro. Né? Não, tu está explicando para nós que não é qualquer um que chega ali e sai operando. Não, tu não pode. Muito pelo contrário. Passa pelo treinamento teórico, depois prático com o tutor. Quando que tu começou a... Foi em 2000... Bom, o robô aqui em Santa Maria, quando é que ele foi, rapidamente, assim, só para a gente ver, né, o histórico aqui. Em 2016, eu estava lembrando um tempo atrás, em 2016 teve um evento sobre robótica que eu participei e estava presente nesse evento uma das representantes da indústria do robô que vendia robô, estava trazendo o pessoal. E eu conversei com ela e disse, quem sabe vamos lá no hospital, conversar com a direção, ver o que... Aí eu trouxe ela para cá, marcamos uma reunião, em 2016 começou esse movimento. Na época até a gente montou um grupo de WhatsApp ali com os cirurgiões para tentar, um grupo para começar a conversar. Mas ficou na conversa, né? Naquela época, se eu me recordo bem, acho que só no Hospital de Clínicas tinha robô e no Moinhos, eu acho. Eram os dois locais que tinham robô no estado. Essa conversa foi inicial ali, que legal, interessante, quem sabe uma hora, mas ficou por isso. Aí em 2022, eu me encontrei de novo com essa representante de vamos lá conversar de novo no hospital. Passado 6 anos. 6 anos. Não, 8 anos. 6 anos. De 2016 para 2022. Isso. Aí nós nos encontramos aqui, teve uma reunião de novo. E aí sim, em 2022 foi comprado o robô. Aí o complexo, imagino teus colegas, a direção, optou por investir na robótica e no robô. Por que o hospital, então, decidiu investir na robótica? Estavam já cientes, né, dos benefícios que isso poderia trazer. É uma tecnologia que começa a entrar no estado, né? O Moinhos. Hoje a gente vê, foi progressivamente sendo mais, digamos assim, entre aspas, né, popularizado o robô, né, porque entre aspas, né, ele começou ali então com o Hospital de Clínicas, depois o Moinhos adquiriu, o Hospital da Brigada, em Porto Alegre adquiriu o robô, depois
agora mais recentemente em Porto Alegre também o Mãe de Deus comprou um robô. Passo Fundo, logo depois ali, junto mais ou menos com a gente aqui também comprou o robô. Hoje tem 2 em Passo Fundo. Depois Santo Ângelo adquiriu o robô. Pelotas, Caxias. Então essas mais ou menos são as cidades hoje no estado que tem um robô. Mas uma coisa que é importante salientar, o nosso robô na época foi uma das gratas surpresas, né, no dia que foi feita a compra do robô. A gente estava esperando até um robô mais simples um pouco, né? E a grata surpresa no final do dia, quando eu falei com a representante, ela me disse, olha, tem uma bela notícia para ti. Fechamos o robô e fechamos o robô mais moderno do mundo, que era o XI, com todos os seus acessórios, enfim. E então esse robô só tinha, na época, esqueci de falar, quando foi comprado aqui, né, a Santa Casa já tinha o XI. Era o único local do estado que tinha o robô XI. Santa Casa. Digamos assim, na época o que tinha de mais moderno. Mais moderno. Tecnologia. E hoje continua sendo. Foi lançado um modelo acima, né, que é o 5, que a gente chama o 5, mas ele ainda nem tem no Brasil. Estava agora pelo ser adquirido o primeiro. É mais a nível dos Estados Unidos ainda que estava. Então a gente está com um dos robôs certamente mais modernos aí do mundo. Agora foi muito, muito legal porque tu contando essa história, tu foi, digamos assim, um primeiro incentivador à robótica aqui em Santa Maria e no Astrogildo. E eu te pergunto assim, foi um acerto do Astrogildo, da direção do conselho, esse investimento, que a gente sabe que não é pouca coisa? Ah, com certeza, né? A gente sabe que o custo é muito alto, mas para te ter uma ideia, uma das coisas assim, vou dizer isso, a gente indo para congressos, quando depois foi comprado o robô aqui, a gente chegava no congresso e o pessoal, vem cá, compraram um robô lá em Santa Maria, compraram um XI em Santa Maria, né? Gente que talvez nem sabia que eu era de Santa Maria, mas tu vê que começou então, aquela compra do robô já elevou a gente, Santa Maria, assim, dentro da cirurgia, num patamar de modernidade também, né? O pessoal sempre, vocês têm isso, o pessoal imagina, o tamanho hospital de vocês, tudo aquilo que vem por trás, sabe? Foi muito bacana, assim, na época, quando foi adquirido o robô, assim. E ali em 2022 foi adquirido, ele tem um processo, na época até hoje ainda é um pouco mais célere, mas na época, foi adquirido em 2022, foi instalado, chegou aqui em meados de julho de 2023, foi instalado ali em agosto, né? Eu lembro até lá embaixo, na entrada do Alcides Brum, caminhão, fui lá acompanhar, caminhão desembarcando o robô. O Armandinho acho que estava junto na época também, foi bem bacana lá, a gente acompanhou a chegada do robô. Foi instalado em agosto de 2023 e em setembro de 2023 nós tivemos a primeira cirurgia. E dali vem vindo para cá. E aí os desafios que a gente tem, né, é tentar manter o robô, né, com um custo acessível para a gente poder tornar ele disponível e acessível para o maior número de pessoas, né, de pacientes da população. Porque realmente é uma tecnologia nova, é uma tecnologia cara, demanda investimento, demanda custo, não só o custo para adquirir, mas o custo de manutenção, né? O custo do uso. Então, isso tudo com um esforço grande, na ponta da caneta, ajustando tudo, para que cada vez mais, um dos desafios nossos é tentar proporcionar cada vez mais para o maior número de pessoas esse acesso. Bacana, mas e aí, além do doutor que faz a cirurgia no gastro, quem mais aqui no complexo? Quais são outras especialidades que o pessoal pode utilizar o robô, se opera também? Tem mais alguma além da sua? Claro. Assim, Alexandre, o que a gente tem? O robô ele pode ser usado para praticamente tudo, né? Então, o que a gente hoje, se me perguntares assim, a nível mundial está crescendo muito as cirurgias de parede abdominal, de hérnias, mas ele é usado para tudo. O grande boom, assim, o que mais foi usado inicialmente foi a próstata, né? Então, é muito utilizado para cirurgia de próstata. Hoje o complexo faz para próstata? Faz. Tem excelentes profissionais ali que estão fazendo. Então, a gente tem as cirurgias que são bastante realizadas aqui, cirurgias urológicas, né? Cirurgias de próstata, de rim, né? Cirurgias ginecológicas, cirurgias torácicas, obesidade, cirurgia bariátrica, né? Cirurgias de pâncreas, cirurgias de intestino,
cirurgias, enfim, hepáticas, fígado, endometriose e aí por diante. Então, são diversas as áreas e possibilidade de cirurgia pediátrica. Aqui ainda não foi realizado, mas tem possibilidade também, tem pessoal de fazer. Então, é uma gama assim, né? Em outros locais já estão fazendo até cirurgia cardíaca. Legal, né, legal. Agora, o senhor coordena todo o processo de robótica aqui também no complexo. Como é que é esse trabalho? O senhor falou do desafio, né, de manter a máquina sempre, digamos assim, no ponto certo, equipamento, enfim. Aí vem novas especialidades, habilitar os seus colegas também aqui no complexo. Como é que é esse trabalho de coordenação? O senhor estimula também os colegas a experimentar, se habilitar no robô? Como é que é esse desafio, doutor? Vamos lá. No processo, o que a gente teve um papel ali, principalmente no processo de instalação do robô, de início, a gente monta uma equipe, né? Que tem que ter um coordenador médico, robótico, tem que ter um coordenador de enfermagem, tem que ter o pessoal da engenharia, tem que ter o pessoal do compras, tem que ter o pessoal do marketing. Então, tem toda uma equipe, que são os comitês que a gente montou para seguir, primeiro para a fase de implantação e depois para a fase, né, de manutenção. Então, a gente, né, eu estou hoje como coordenador ali, participei desse processo. O que a gente busca? É tentar, né, tornar esse programa viável, como a gente estava falando, para toda a população, e também manter isso assim com organizar essa parte de certificação, que todo mundo tenha certificação, que todo mundo siga essas regras. E aqui nunca tivemos problema com isso, assim, o pessoal todo mundo fez esses processos todos que são tem que serem frequentes para serem elegíveis para realizar o procedimento. Então aqui foi bem tranquilo. Então o nosso desafio é esse, buscar com que o método continue, seja um método seguro, né, e cada vez mais acessível para a população. Tem aqui, que a produção me passou aqui, quase 500 cirurgias já realizadas aqui, é isso? Agora, nos próximos meses, deve fechar 500 cirurgias. É um número significativo. 500 cirurgias, um número significativo. É uma crescente ali, né? E isso é uma coisa bem complexa, até porque até o número de cirurgias, toda a demanda de compra de material, o material, para ter uma ideia, é todo importado. Uma importação hoje ela demora aproximadamente 3 a 4 meses para chegar no Brasil. Então o planejamento para não faltar material, o planejamento para que tudo ocorra direitinho é bem complexo e demanda. Então, e aqui a gente está com uma equipe muito boa, todo mundo envolvido aí, que a gente tem que agradecer até todo mundo ali, e o pessoal se esforça, treina, muita cirurgia final de semana, né? Então todo mundo envolvido com isso ali, envolve... Legal, né? abrindo mão do final de semana, para estar junto nesse processo de evolução tecnológica e de modernidade. E você falou ali que conheceu, né, a representante da empresa do robô nos congressos, então o senhor está sempre se atualizando também, a gente sabe, ele acompanha. Futuro da robótica aqui no complexo e na medicina em geral. O complexo pensa em investir mais em robótica, é uma tendência, novos equipamentos estão surgindo, como é que é esse processo, doutor? Até foi bom, lembrei agora que também, tem esse robô que eu te falei, o robô da 20XI, mas a gente tem também o robô da ortopedia, né, que faz para cirurgias ortopédicas, que é o robô rosa, é outro robô. É um robô específico para ortopedia, que também muito bacana, resultados, aí o pessoal tem tido resultados muito bons. Mas vamos lá, falando em futuro, o que existem, até casualmente agora, próxima semana, dia 23, eu estou indo para o Mundial de Robótica, né, que vai ser, um congresso que eu estou bastante curioso e esperando, que eles vão mostrar as novidades. Só imagina. Né? Onde é que é? É Miami. Miami, legal. Vai ter toda essa nova tecnologia, o que está vindo e novos robôs e o que vem Mas parece que eles estão, o que a gente está vendo ali, que está sendo apresentado, eles estão usando muito inteligência artificial agora junto para assessorar, para aumentar a segurança. Então, colocar ali no software do robô, desde exames, navegação, assim, realidade aumentada. Tem várias. A precisão e a segurança certamente aumentam ainda mais. Com certeza. Então, talvez a gente consiga... Isso são tudo
perspectivas, mas para futuro talvez a imagem que a gente tem ali em 3D do robô, talvez a gente consiga botar uma realidade aumentada, colocar a estrutura, o órgão ali, destacar algum tumor que o paciente tenha, talvez naquela imagem a gente consiga projetar ela na imagem do robô e melhorar a ressecção de margens, segurança com enxergar um vaso, essas coisas desse... Então tem muita coisa bacana que eu quero ver se vão nos apresentar agora no Mundial. Que legal, certamente a gente vai ter que bater um papo de novo, marcar com o doutor quando ele voltar do congresso e as novidades que certamente vai acompanhar lá. Agora, a gente abre sempre para pergunta também, né? E tem uma pergunta aqui, o pessoal justamente perguntando por que eu devo optar pela cirurgia robótica? Quais são as vantagens? Vamos lá. Primeira coisa assim, a gente tem que ver o tipo de cirurgia, né? Me perguntar assim, ó, ele é para todas as cirurgias? Poderia fazer, não vou dizer que não pode fazer todas as cirurgias, claro que pode fazer, mas tem cirurgias que a gente tem que pesar hoje, né, desde o custo, né, e os benefícios que eu vou ter. Então, quando a gente indica uma cirurgia robótica, a gente está pensando, essa cirurgia eu posso realizar por videolaparoscopia ou vai ser uma cirurgia difícil de realizar por videolaparoscopia, pela robótica eu vou ter muito mais segurança. Então, quando a gente indica, a gente está pensando na segurança, né, na maneira de realizar. Quando a gente fala em uma videolaparoscopia, por exemplo, eu estou falando de pinças que fazem esse movimento, abre e fecha. Quando eu estou falando em robótica, eu estou falando de pinças que fazem todo o movimento de punho dentro. Então, agora recentemente a gente fez uma cirurgia, por exemplo, de diastase do músculo reto. Eu consigo pegar, tu imagina, nessa sala, a diastase ela está no teto aqui. Se eu estou olhando com a vídeo, eu vou ter que suturar o teto. Com o robô, sabe o que eu consigo fazer? Eu consigo pegar a imagem do teto, inverter a imagem, botar para baixo, e eu consigo suturar como se eu estivesse suturando aqui na minha frente. Então, eu estou enxergando melhor. Eu estou cauterizando vasinhos para sangrar menos. Então, a gente tem muito mais facilidade. Até profissionalmente, durante a cirurgia, o teu desgaste é menor? Até isso. Profissional. Até pensando no profissional. Exato. Alguém um dia me disse assim, se tu vai contratar um motorista para te levar daqui a Porto Alegre, tu quer um motorista descansado ou cansado? Perfeito. Né? E ali no robô, tu consegue fazer cirurgias longas, sentado, os braços acomodados, então e com todos esses benefícios de ampliação de visão, de delicadeza, de cauterização, tu enxergando perto, movimentos precisos, sem tremor, legal. A imagem fixa. E a distância, por exemplo, vamos lá, eu moro aqui em Santa Maria, mas eu tenho um médico em Porto Alegre. O meu médico pode operar lá em Porto Alegre e eu, paciente, aqui no AstroGildo? O nosso robô aqui ainda, né, apesar de ser um dos robôs mais modernos do mundo, a telemedicina ele é um acessório. Esses robôs eles estão vindo, isso a gente hoje não se optou aqui porque na prática não, os robôs que estão mais fazendo telemedicina hoje, que já é real, né? Tu pode fazer, então respondendo a pergunta, dá para fazer, mas são robôs chineses que estão mais com essa tecnologia. Certamente, né? Você vai conhecer e estudar eles lá no congresso que você vai... Sim, também provavelmente vai ter lá agora. Mas assim, ó, um grande detalhe, né? O que parece, e vou te dar a minha opinião no que eu acredito, né? Eu sempre acreditei muito, e uma das coisas que eu defendo é a humanização, é o contato, né, com o paciente, aquela coisa. Isso nada vai substituir, né? Então, uma cirurgia à distância, ela pode ter, né? Mas o cirurgião, ele vai estar aqui. Na minha opinião, o que a telemedicina, a telecirurgia vai nos ajudar? É uma proctoria. Eu quero operar junto com um colega de São Paulo. Então, o colega lá em São Paulo, ele vai operar tal hora, a gente marca, ele vai estar num console igual eu estou aqui, né? E ele vai estar operando comigo. Mas assim, tu dizer, o paciente vai estar aqui, um cirurgião totalmente à distância, pode fazer? Pode. Foram realizadas, teve uma cirurgia de hérnia que foi feita com um paciente acho que foi no Catar, com Blumenau. Então, existe essa possibilidade, mas nada substitui. Então, acho que isso é mais a nível de pesquisa, na minha opinião. Pode ser que um dia se torne uma realidade, mas eu acho que mais a nível de tutoria, de proctoria e vou operar junto com o cirurgião. Mas
Eu acho que o paciente quer o cirurgião do Não, lado. mas aí tu toca num ponto importante, a gente está encaminhando já para o final, que é essa questão da humanização, né, do humano, e eu acho que é uma cultura também do Astrogildo, né? A gente tem conversado com o pessoal aqui, isso está muito presente, assim, dessa relação de vocês, próximo, humana, a preocupação com o paciente. E aí, essa questão, o pessoal fala da robótica, da inteligência artificial, mas nada vai substituir o médico, né, o humano, né, doutor? Não existe, assim, ó, esse contato e eu me lembro o meu pai sempre me disse assim, né, sempre tinha essa lição, quando eu estava na medicina, o pai sempre me disse assim, quando for atender um paciente, né, nunca deixa de examinar esse paciente, né, até porque às vezes o paciente foi lá por uma queixa, vamos supor, respiratória, mas tu examinar esse paciente, tu botar a mão na barriga do paciente, tu vai talvez achar uma hérnia nesse paciente, né? Então é muito importante, essa parte da medicina ela não pode ser nunca deixada de lado, que é o exame físico, é o toque no paciente, é o contato, é a conversa, né? Eu falava até com um colega de fora um tempo atrás, dizendo como em outros locais assim existem, por exemplo, até Estados Unidos às vezes é uma sequência de profissionais que atendem o paciente e o médico chega lá só para dizer o seguinte, meu amigo, tu tem isso, teu tratamento é esse, mas ele não examinou o paciente, não é uma coisa, a gente tem essa tendência e é a medicina que eu acredito. É a medicina de examinar o paciente, de tocar, de conversar, do cara a cara, como você diz ali, né? Eu acho que tem... É muito legal ouvir isso de um profissional que trabalha justamente com a robótica. Essa conscientização, essa cultura humana. Mas é mais uma vez aquilo que eu digo, o robô ele potencializa, ele não substitui. Perfeito, bacana. Legal. Vamos chegando ao final já, um prazer conversar contigo. Igualmente. E como eu digo, assim, um assunto, medicina, saúde, tecnologia, robótica, a gente poderia continuar aqui, prolongar o papo aqui e vamos combinar, né, na tua volta aí do congresso a gente conversar mais. Peço que tu deixe uma mensagem final. Primeiro, né, reforçar que Santa Maria conta, né, com um robô de alta tecnologia e está aí para as pessoas utilizarem, né? Então, acho que é importante tu ressaltar isso. A mensagem final também para quem nos acompanha, quem conhece o teu trabalho, quem está te conhecendo agora, acho que é importante e te agradeço aí pela parceria. Muito obrigado, Ângelo. Mais uma vez, então, agradeço o convite, um prazer participar e falar de um tema que a gente gosta tanto, né, que é robótica e a medicina, né? Então, e cirurgia especialmente, né? Então, é sempre um prazer a gente falar sobre isso. E aqui no Astrogildo, então, a gente ter essa possibilidade, ter essa... eu te digo bem sinceramente, assim, eu considerei um presente para a gente, não só para a população, como para a gente, cirurgiões, também, de poder exercer na nossa cidade uma medicina que a gente não deixa a desejar aos grandes centros, né? E poder fazer isso aqui, né? Então, na cidade que a gente gosta. E então, a gente tem só que agradecer, dizer que eu estou à disposição para quem quiser tirar dúvidas, mas aconselho sempre pacientes que precisem de cirurgias, principalmente cirurgias mais avançadas, converse com seus cirurgiões dessa possibilidade, né? É uma oportunidade. Infelizmente, ainda a gente não está num custo acessível para toda a população, mas a gente quer chegar nisso, de poder, amanhã e depois, cada vez mais tornar acessível. Então, vale a pena conversar sobre isso. Bacana. A gente está à disposição, um prazer mesmo. Valeu. Certamente com o trabalho de vocês, a gente vai chegar nesse nível aí, das pessoas, de se tornar mais acessível ainda à nossa comunidade. E só mostra, né, o propósito do programa também aqui, que é mostrar um pouco de tudo que o Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo oferece e atento, né, ao que é de mais moderno e de tecnologia. Nós conversamos com o Dr. Cristiano Abad, que é o coordenador aqui do sistema de robótica do Astrogildo. Obrigado, doutor. Vamos encerrando aqui. Você participa conosco. Siga lá nas redes sociais o Astrogildo. Participe, mande a sua dúvida e até a próxima. Valeu! O diário mudou. A informação que vai além do papel. É vídeo,
áudio, TV, rádio, streaming, digital. Cada vez mais multiplataforma. Cada vez mais perto de ti. Com o inverno chegando, se apresentam também as doenças relacionadas ao frio, tais como resfriados, gripes e também pneumonias. Por isso, aqui no Astrogildo temos estrutura, equipes multiprofissionais e equipamentos de última geração para um atendimento ágil e preciso. A nossa nova emergência está aberta 24 horas para atender pacientes de qualquer região do estado com conforto, agilidade e precisão. Ao sentir sintomas como febre, tosse persistente, dores no corpo, dores articulares, não retarde buscar atendimento médico. Astrogildo de Azevedo, um hospital completo para um cuidado integral com a sua saúde. Voltamos, então, depois desse rápido intervalo, com o nosso programa Astrogildo com você. E agora, recebendo aqui a Júlia Pina. A Júlia que é engenheira e está chegando recentemente aqui na casa. Júlia, tudo bem? Tudo bem. Prazer bater um papo contigo aqui no nosso programa. E antes de mais nada, eu queria que tu se apresentasse. Quem é a Júlia? Você é natural de onde? A sua formação, por favor, se apresente para o pessoal. Eu sou a Júlia, eu estou aqui em Santa Maria fazem 4 meses. Eu sou natural de Santa Catarina. Eu sou engenheira civil, acabei vindo para Santa Maria depois que eu recebi um convite para trabalhar aqui no Astrogildo, então foi meio planejado para a vinda para cá, né? Então foi com o intuito de vir trabalhar no hospital. Que legal. 4 meses de Santa Maria? Meses. Parece 4 anos, mas é 4 meses. Que legal. E a tua função aqui, você nos contava fora do ar que o teu cargo é supervisora de engenharia. Eu sou superintendente de engenharia. Superintendente. O que representa esse cargo? O que faz o superintendente de engenharia num hospital como esse? A superintendência de engenharia hoje ela é responsável pelos setores de manutenção, que envolve toda a parte de manutenção predial, toda a parte de obra, então tanto obras e reformas, pensando em projeto e execução de obra, e a parte de engenharia clínica, que é a parte voltada para equipamentos médicos, pensando nas manutenções de equipamento médico, ou até mesmo investimento, aquisições de novos equipamentos. Então a gente acaba, a equipe de engenharia fica mais por trás de toda essa parte de infraestrutura, operações do hospital, né? Perfeito. A gente acompanha o complexo todo, né, há bastante tempo e recentemente obras importantes. É um prédio histórico, até um patrimônio da cidade. Como é que é trabalhar essa parte, né, do patrimônio histórico, de um prédio antigo como esse, mas ao mesmo tempo instalações que vão se modernizando para a saúde? É um grande desafio em virtude de ser um prédio de mais centenário, né? Ele tem mais de 100 anos, a gente tem que preservar muitas características dele, até porque acaba tendo uma imponência para a cidade e tudo mais e uma relevância, mas a gente tem que prezar também para a evolução, tanto no conforto e tecnologia dos pacientes e até das equipes que acabam trabalhando aqui dentro. Então, um dos maiores desafios que a gente tem hoje é conseguir alinhar esse prédio centenário a essas novas tecnologias. Então, de a gente conseguir se manter atualizado, trabalhando com pequenos históricos de projetos. Então, a gente acaba tendo que fazer muitos estudos, muitas análises estruturais, às vezes, para ver se ele vai comportar o que a gente está pensando em fazer, né? Então, acho que o maior desafio hoje seria isso. A gente conhecer o cenário da estrutura que a gente está e ver se ela vai comportar o que a gente quer colocar ali dentro, né? Por exemplo, a nova emergência. Um exemplo foi a nova emergência. Ali para a nova emergência, quando a gente veio com... Eu não estava aqui ainda, né? Mas vendo os projetos, acompanhando, vendo com o pessoal como foi executado, um dos desafios foi que o projeto arquitetônico foi feito, mas a gente sabia que toda a estrutura de parede que tinha internamente não iria atender para a emergência, então teve que se pensar em todo um reforço estrutural para poder adequar o novo layout. Isso aconteceu tanto com a emergência e vem acontecendo hoje com a nova maternidade que está em execução. Ali a maternidade a gente já está partindo quase para metade da obra
e é uma obra que a gente está tendo bastante reforço estrutural para a gente poder comportar a nova estrutura do que a gente vem planejando, né? É muito diferente trabalhar com obras na área de saúde do que o comum? A diferença é porque a gente funciona 24 horas por dia, toda a nossa obra ela tem que ser pensada em não afetar a operação do hospital, né? Não afetar o ambiente do paciente, para que ele se sinta realmente acolhido nesse espaço. Então, tudo que a gente pensa e planeja é para não afetar a rotina do que já vem acontecendo. Então, essa é um diferencial. Não tem um período, um horário que vai ficar tudo fechado que a gente possa trabalhar livre. Não. A todo momento a gente está trabalhando com gente passando, com paciente, a operação em funcionamento. Então, o nosso planejamento acaba sendo voltado mais para isso. Como é que eu vou executar aquela obra de uma forma que ela não vai afetar a minha operação, que eu possa continuar mantendo a segurança dos pacientes, dos médicos e consiga também evoluir com a obra e com as melhorias, né? Como é que é estruturado o teu setor? Quantas pessoas trabalham com você? São equipes? Vocês terceirizam também algum serviço? Pensando na equipe toda de engenharia, que seria uma parte de manutenção, obra e engenharia clínica, a gente está com em torno de quase 40 pessoas. Só que muitas das nossas obras elas são terceirizadas. Um exemplo é a obra da maternidade. A gente não consegue, a gente não é tão robusto para conseguir tocar sozinhos uma obra desse porte. Então a gente acaba procurando os parceiros para abraçar esses projetos. Atualmente a gente internamente tem algumas obras além da maternidade, que daí são obras mais operacionais, que acabam não aparecendo tanto, influencia para o paciente, mas acaba não sendo tão perceptíveis. Então, dessas obras que a gente tem essa da maternidade que está sendo tocada com a equipe terceira e tem outras obras que a gente acaba tocando com a equipe própria. Então, acaba sendo um misto das duas situações, né? Mas, com certeza, obras de maior relevância para a gente conseguir atender no prazo que a gente precisa e dando o mínimo de impacto, na maioria das vezes vale mais a pena a gente procurar um parceiro que ele vai dar essa celeridade que a gente precisa, né? Perfeito. E a questão de materiais para as obras, e não só para obras, enfim, mas para tudo complexo. Vamos lá, pensando no paciente, no bem-estar do paciente. Acústica, questão de cores de paredes, por exemplo. Como é que funciona essa pesquisa e a busca por materiais também? Como é que funciona, acho que é bom a gente voltar, como é que funciona o início de um projeto, né? Então, quando a gente tem uma demanda que eu preciso começar, a gente quer reformar a maternidade, como é que a gente começou? Inicialmente a gente escuta, né, as necessidades, as dores do pessoal do setor, da comunidade, anota, pega esses apontamentos de quais são as maiores dificuldades. Com base nessas informações, a gente procura uma empresa de arquitetura, que a gente também tem algumas empresas que são nossas parceiras de arquitetura para os nossos projetos. Então, a gente passa os pontos para eles, quais são as nossas necessidades, o que a gente quer melhorar, o que a gente tem de tecnologia que a gente está querendo implementar. E com base nessas informações e nos pontos anotados, eles vão fazer os nossos projetos. Então, o material utilizado na maternidade, ele é pensado para atendimento da vigilância sanitária, ele tem que atender operacionalmente, se a equipe de higienização é um material adequado para a higienização, pensar no conforto do paciente. Então, às vezes não adianta eu ter, sei lá, para o meu estofado, um material que seja higiênico, mas ele não é confortável. Então, a gente tem sempre que conectar essas duas situações, tanto para a gente manter a operação, quanto para a gente manter o conforto dos nossos pacientes, né? Então isso fica bem atrelado. Legal. E quando se tem que trabalhar com equipamentos pesados, vou citar um exemplo assim, o robô XI, por exemplo, aí tem que se pensar a estrutura toda para, digamos assim, implantar o equipamento. Como é que funciona essa parte? Tem um exemplo, por exemplo, hoje a equipe de engenharia acaba sendo composta realmente pela equipe de obra e pela equipe da engenharia clínica, porque a gente tem que trabalhar em sinergia. Às vezes não adianta eu querer trazer um robô que tecnicamente vai nos atender, mas a minha estrutura não. Então, a demanda vem, a gente está pensando em colocar esse robô que vai melhorar nossas cirurgias, vai nos dar tal tipo de tecnologia.
Então a gente entende essa necessidade e depois a gente vai para a parte estrutural. Qual é o tamanho da sala que eu preciso para comportar esse robô? O que eu preciso de elétrica, por exemplo, para fazer o atendimento desse robô, climatização e tudo mais. Então a gente precisa avaliar, às vezes é uma questão realmente estrutural, às vezes a laje não vai comportar o peso do equipamento, então eu vou ter que fazer um reforço na laje, então isso tudo precisa ser analisado. Legal, você falou que chegou e acompanhou a obra da nova emergência, e como é que foi para ti essa experiência? Como é que é, digamos assim, acompanhar um projeto dessa magnitude? Eu cheguei na obra da emergência na etapa final, ela já vinha encaminhada, né? Então eu peguei mais a parte da área externa. Foi um desafio, porque eu estava me situando, além de me mudando, uma cidade nova, conhecendo toda a estrutura do hospital, mesmo eu já tendo uma experiência em hospital, muda de um hospital para o outro, né? Então não adianta eu achar que o que funcionava nos outros hospitais iria funcionar aqui. Então eu tive que chegar, entender o que estava acontecendo para começar a botar o meu ritmo, né? Então acho que um dos pontos que eu achei que foi bem importante com a minha chegada é a obra já vinha sendo encaminhada, mas ela não estava no ritmo que a gente queria. Então foi aonde a minha chegada a gente impôs um ritmo mais ágil, mais rápido, para a gente dar uma celeridade e liberar a nova emergência, né? Então foi bem legal. E agora com a obra concluída, como é que você avalia? Chega lá e vê a obra pronta? É muito satisfatório, assim, ver e perceber a expectativa das pessoas, participando da inauguração, sentir a expectativa das pessoas, porque a comunidade é nítido que todo mundo esperava aquilo dali. Então é satisfatório, e ver a equipe também. A gente fez um momento com a equipe da obra, que fez a obra. Eles se sentem orgulhosos em ter participado daquilo ali e saberem que o que eles fazem a comunidade dá muito valor. Então isso é muito legal. Que bacana. E você falou nas obras da nova maternidade. Como é que está esse projeto? O que você pode comentar dele? O que o pessoal vai encontrar de novidade? E já se tem um prazo de conclusão? Já temos um prazo. Nossa previsão de finalização de obra é dezembro, né? Então tá meio programado inauguração dezembro, janeiro ainda mais definição disso, mas a entrega é em dezembro. Tem bastante novidade, toda a parte da maternidade, tudo que a gente fala de equipamentos médicos, cirúrgicos e afins, a gente fez um investimento do zero, então são todos equipamentos novos, então todos os leitos, apartamentos são totalmente uma tecnologia diferente, os móveis são todos móveis novos, então tem todo um planejamento, um projeto arquitetônico para aquele lugar, assim. E ele está sendo muito esperado pela comunidade e pela equipe interna também, então eu vejo o carinho de todo mundo quando a gente vem falando desse projeto. Com certeza, a gente tem conversado com o pessoal da provedoria, enfim, direção técnica e clínica, e realmente é uma expectativa muito grande por essa obra da maternidade. E o que mais de projetos? Dá para dar algum spoiler, adiantar alguma coisa nova que vem por aí? Projeto, a gente tem muita coisa, sim, muita coisa mesmo. O que eu estou liberada a fazer spoiler, a gente vem já em estudo da UTI, a gente pretende fazer a reforma a princípio da UTI geral. Ela seria para fazer a individualização da UTI com 10 leitos. A gente tem planejado a reforma da unidade 700, criando alguns apartamentos um pouco mais exclusivos, que também é uma necessidade que a gente vem sentindo da comunidade. Isso a mais curto prazo. Aí a longo prazo a gente tem mais algumas ideias de outras unidades, então tem bastante coisa vindo, sem contar as obras que acabam não tendo tanta relevância, que é mais uma questão operacional. Tem a implantação de 3 novos elevadores, são obras que já estão em execução, acredito que até o final do ano eles já serão entregues, que é mais uma rotina de fluxo interno do hospital para um conforto maior do fluxo interno, né? Certamente as obras não param, né? Não, não param. Que legal. Foi um prazer conversar contigo, muito obrigado por esse papo, parabéns pelo trabalho, e certamente a gente vai conversar numa próxima oportunidade para falar dessas obras que não param aqui no complexo. Obrigado, Júlia. Obrigada. Assim, com a Júlia Pina, superintendente de engenharia aqui do complexo, a gente encerra o episódio de hoje, convidando você para participar, seguir nas redes sociais o Complexo Hospitalar Astorgildo de Azevedo e participar conosco também. Até uma próxima!